Talvez já tenham ouvido falar em coping. Este termo normalmente não é traduzido para o português porque é difícil encontrar na nossa língua uma palavra que o defina totalmente. Embora alguns autores usem antes expressões como enfrentar, reagir ou lidar com. Todos nós nos deparamos com situações que entendemos como complicadas e exigentes. E esses desafios podem ser internos ou externos. O coping é o conjunto de estratégias, recursos cognitivos, emocionais e comportamentos que usamos para lidar com essas situações que nos geram stress. Ou seja, por um lado temos a situação de stress e do outro lado os resultados ou consequências dessa situação. Mas entre elas temos o coping como uma variável intermediária e dinâmica. Podemos então dizer que coping é a forma como cada um de nós reage ou gera os acontecimentos estressantes, sendo um processo adaptativo que nos ajuda a sobreviver. O coping é usado de uma forma consciente e intencional. Portanto, mecanismos de defesa inconscientes, como por exemplo a negação e a regressão, não são consideradas estratégias de coping, tal como a somatização e a dominação, que são entendidos como resultados do uso do coping e não como estratégias em si. Geralmente, o coping é dividido em 3 tipos ou categorias funcionais: o coping centrado no problema, nas emoções e nas relações interpessoais. Nós fazemos a avaliação do acontecimento, do contexto, se por exemplo temos ou não controle na situação por que estamos a passar, e escolhemos o tipo de coping mais adequado. As estratégias de coping específicas que usamos para lidar com as situações variam ao longo do nosso desenvolvimento, das nossas experiências e condições de vida. Nós tendemos a usar um coping mais centrado no problema quando percebemos que a situação é controlável e pode ser modificada. Usamos então as estratégias que nos parecem mais adequadas para alterar aspectos do ambiente à nossa volta. Por exemplo, uma pessoa que está prestes a perder a casa porque não consegue pagar a prestação ao banco, tenta resolver a situação renegociando a sua dívida. Por outro lado, temos tendência a usar um coping centrado na regulação das emoções quando percebemos que os problemas são muito difíceis de mudar ou mesmo inalteráveis, que já nada há a fazer. Adequamos então a nossa resposta emocional ao problema. Por exemplo, uma mãe que perdeu um filho vítima de uma doença pouco conhecida cria uma organização para ajudar pais nas mesmas circunstâncias. Ela não nega a perda do seu filho. Ela reajusta as suas emoções e lida com a sua própria situação, ajudando os outros. Alguns autores falam ainda em coping centrado nas relações interpessoais, ou seja, para enfrentarmos o desafio, vamos procurar ajuda em pessoas próximas e na nossa rede de apoio.